Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Pro Cultura, o podcast de cultura pop, cultura de massas e cultura de internet aqui da Causa Operária TV. Vocês estão aqui sintonizados em mais uma edição, né? Lembrando que esse é um podcast gravado da Causa Operária TV em parceria com a Rádio Causa Operária, né? E antes de introduzir o tema nesta edição do podcast, eu vou dar os nossos avisos tradicionais, né? Primeiro, vou pedir para você se inscrever no canal da Causa Operária TV. A gente rompeu a barreira histórica aí dos 87 mil inscritos, chegamos aos 88, né? Que estava travado faz um tempinho já, então esse destrave aí talvez possa simbolizar aí um crescimento vertiginoso da sua TV. Mas só o tempo dirá, mas... para assegurar que talvez isso seja verdade, né? Vou pedir para você se inscrever na Causa Operária TV. Eu sei que tem muita gente que ouve o podcast, que gosta do nosso conteúdo, mas não é inscrito. Então, vou pedir para você se inscrever na Causa Operária TV aí. Ou, sei que muita gente que não se inscreve porque não tem conta, então vou pedir para você criar uma conta, largar o seu e-mail do Yahoo, do Ball, do UOL, do IG, né? Esses e-mails que são resquícios de uma internet pré-histórica e passar para o Gmail, né? Porque você não vai estar dando nada para o YouTube, né? Nada por Google, você vai estar dando alguma coisa pra gente, porque assim, o anúncio do AdSense vai passar para você, independente de tendo você conta ou não. Então, se for para passar o anúncio, pelo menos passa o anúncio sendo inscrito da Causa Operária TV, né? Se for para criar a conta, seja para se inscrever na Causa Operária TV e contribuir com a gente, né? Você, é como eu falei, né? Não tá mudando nada, não vamos nos iludir que a gente consegue fugir desse pessoal, que a gente efetivamente não consegue. E, bem, vou pedir para você ser membro da Causa Operária TV, né? Por apenas R$8 ao mês, você consegue fazer uma contribuição aí com a gente e receber algumas recompensas em troca, como a área interna dos membros, conteúdos antecipados, conteúdos exclusivos e muito mais, né? Então, seja membro da Causa Operária TV e contribua com a construção de uma televisão na internet operária e independente. Bem, a gente está hoje aqui num episódio especial, porque estamos todos numa sala só. Eba! Hoje, por efeitos do destino, né, a gente acabou saindo num... A gente acabou ficando em uma... o Arthur viajou, né, veio aqui para São Paulo, eu e o Daú já somos de São Paulo, tá? Então acabou que casou bem, a gente tá fazendo episódio agora em loco, né? É triste que eu não posso dizer que vai ser sempre assim, porque... Edição especial. Pelo Música de Classe, né, eu já falei, eu acho que a partir daquele episódio do Bezerra da Silva que a gente fez do Música de Classe, o podcast ficou 1 trilhão de vezes melhor, mas aqui não vai dar pra ser assim todas as vezes, mas volta e meia o Arthur tá por aqui, então a gente grava aí uma edição. Ele podia mudar pra São Paulo de uma vez, né? Podia largar esse negócio aí e morar em Santa Catarina, como assim, e vir pra São Paulo, né? Mas, bem, hoje a gente vai falar de um negócio que tem bastante em São Paulo, aliás, né? Que a gente vai falar um pouco, né? Como você deve ter visto aí na thumb, você é ouvinte da Causa Operária TV, a gente vai falar um pouquinho dos fast foods, né? E um pouco também de uma perspectiva uma perspectiva operária sobre o fast food. O fast food, né, todo mundo está familiarizadíssimo, né? Um fenômeno aí da indústria de alimentos, né, que surgiu aí em meados do século XX por uma série de motivos, mas eu acho que o motivo mais marcante da existência do fast food é que ele é uma consequência natural da progressão do capitalismo. O capitalismo, na fase superior dele, né, que é o imperialismo, ele tende aí a concentrar com a propriedade capitalista em poucas mãos, né, e o universo da comida não seria diferente, né? Tanto que a gente vê que o fast food nos países aí que são países imperialistas, né, que estão efetivamente na economia capitalista, ele se comporta de uma maneira muito diferente de países como o nosso, onde a economia ainda não é uma economia propriamente capitalista, né? Isso é um conceito importante que a gente tem que ter em mente, né? O Brasil é um país que vive uma economia capitalista atrasada, com sinais aí pré-capitalistas em muitos lugares. Então a economia acaba sendo afetada por isso. E o fast food, que é uma manifestação muito própria desse desenvolvimento capitalista do imperialismo, né? Da concentração de propriedade capitalista, né? Ele acaba que ele não tem o mesmo efeito aqui no Brasil como ele tem nos Estados Unidos, por exemplo. A gente vai entrar um pouco nisso, né? Eu acho que é um tema, esse aqui a gente escolheu justamente porque é um tema que
é muito mal compreendido, né? É, inclusive um pouco abandonado hoje em dia. O pessoal não comenta muito sobre essas coisas, até porque a onda do negócio do fast food, de criticar e tal, passou um pouco, né? Não é bem a pauta da ordem do dia, finalmente tem muita coisa mais importante acontecendo. Mas eu acho que também a coisa não se coloca só aí, mas a gente decidiu falar porque existe uma visão que é, em grande medida, assim, muito majoritária em algumas situações, né? Que ela é um pouco errada sobre o problema, a gente quer pontuar aqui, né? Bem, eu acho que para falar do problema do embate do fast food, a gente precisaria primeiro colocar aqui na mesa quem é o movimento, digamos assim, né? Ou um dos movimentos, mas é o movimento majoritário que vai criar oposição a todo esse fenômeno do fast food, né? Então, esse movimento, denominado Slow Food, né? Vou pedir pro Arthur dar uma introdução sobre esse negócio, porque eu lembro que a gente estava conversando aqui um pouco antes sobre isso. Então, até o que o Kaká falou é importante, porque como também o mundo hoje já tá com muita loucura pro pessoal pensar, não dá pra tentar discutir a questão do fast food, né? Mas esse problema apareceu principalmente com foco de discussão no final dos anos 90 e se desenvolveu principalmente aí nessa última década, aí, 2000 para 2010 e tudo mais. Né? E em cima disso, né, surge aí um movimento, principalmente na Europa, na Itália em específico, né? País aí com uma tradição culinária, inclusive, já antiga, que é o movimento chamado Slow Food, que é basicamente, né, fast food, comida rápida, slow food, comida lenta. Basicamente isso. E é um movimento aí da pequena burguesia, que sai principalmente na Itália, saiu algumas vertentes na Grécia, se espalhou pela França, principalmente nesses países europeus, na região, né? E é um movimento que ele se baseia principalmente contra a questão aí do fast food. Mas qual que é o problema principal, né? Que eles levantam uma série de reivindicações, e meio que tem um programa com muitas aspas próprio, né? Do qual que eles reivindicam principalmente, né? Que o problema central do fast food, né? É a questão aí, não é a questão, por exemplo, vamos supor, apenas da má alimentação, coisa assim. Mas é um problema que o fast food em si, ele não é aquela comida tradicional, aquela coisa artesanal, feita restrita para poucas pessoas. Eles até mesmo colocam, eles pontuam, que um dos problemas do fast food é o fator dele ser um negócio massivo. O que em grande medida, né? Até para um debate, a gente que disse que ia colocar uma perspectiva operária, é um negócio muito absurdo. Massificação da alimentação. Vamos ser contra. Isso, o país ser tem, contra. O mundo tem não sei quantos milhões de pessoas passando fome, né? É uma visão estranha, né? Você vê que esse movimento do slow food, né? Você vê até de onde ele veio, né? Esse é um movimento que surgiu na Itália. Né? A Itália é um dos países, se não o país, com a melhor cultura alimentar do mundo. Veja, se você for ver qualquer revista especializada de gastronomia, você vai ver que aparece ou em segundo ou em primeiro, às vezes empatado com a França e a Itália no primeiro lugar. Né? Não se sabe decidir. Né? E a Itália, ela tem assim uma cultura alimentar bem tradicional, tal, né? E acaba que eu acho que um dos motivos do negócio surgir lá, né, é porque o pessoal efetivamente primeiro um país imperialista com uma grande classe média, né? Relativamente desocupada. E também porque os hábitos alimentares do italiano médio, convenhamos, eles são assim anos-luz, estão anos-luz à frente do americano médio, do inglês médio. Né? É um país que tem uma cultura em torno da alimentação muito forte, né? Uma cultura de boa alimentação, assim, não no sentido fitness, né? Mas no sentido de qualidade mesmo da comida, do ingrediente, da refeição. Finalmente o italiano, você não vai ver o italiano por aí comendo farinha com água, arroz com angu e entre outras coisas que a gente pode acabar vendo aqui no Brasil. Né? Uma coisa que eu acho interessante desses movimentos de fast food, né, é que você vê que eles, de uma certa forma, eles são uma expressão do desenvolvimento do imperialismo em torno do fenômeno da comida de rua, né? A própria Itália que tu falou anteriormente é um exemplo interessante até. A gente tava vasculhando um pouco esse negócio da comida de rua, né? E a Roma Antiga, por exemplo, era um dos
muito mais tempo atrás, né? Era um dos Muito tempo atrás. Assim, vamos voltando 3.000 anos. A Roma Antiga, ela era inclusive um dos pontos aí famosos, né? Essa questão principalmente para a população mais pobre, de ter aí grandes, nos centros das cidades, né? Grandes pontos aí de comida rápida, né? Que é o famoso aqui que no Brasil, né? A gente vê essa Aqui é o milho de rua, acarajé, aquele hot dogzão, o assim, dogão bruto com purê, viu? Já vou avisando, tem que ter purê. Se não tiver purê, no hot dog, hein? Se foda-se, o pessoal não concorda, mas eu estou aqui afirmando que o hot dog tem que ter purê. Outra polêmica que a gente cria aqui, mas a gente vai ser obrigado a fechar ela ao mesmo tempo. Então, mas essas formas aí, né, que datam desde antes do capitalismo. Não, e veja, nesse negócio da Itália, isso que tu falou da classe média é um fato. Porque, por exemplo, os dados da Roma Antiga eram a mesma coisa. Quem comia o fast food, digamos assim... não é fast food, né? Isso aí a gente poderia colocar com mais um nome afrescalhado. O né? street food. Street food. Exato. É comida de rua, né? É a comparação, né? Eu não sei se eles vendiam aquele famoso milho com a água da valeta lá, que vende aqui nas esquinas dos metrôs em São Valeta Paulo. Não, porque a Roma Antiga tinha todas aquelas estruturas de água. O cara ia no aqueduto buscar a água do milho. Exato. Ele fazia um carrinho, botava uma fogueira dentro da panela de barro, assim, com a água, um monte de milho. E uns cavalos puxando esse negócio que não deve ser as coisas mais Os cavalos leves. puxando. Nesse sentido, o cara que vendia milho era um puta do investidor, né? Mas isso daí é um fenômeno muito antigo mesmo, né? E você vê que aqui no Brasil ele é muito forte, né? Eu vi, inclusive, em alguns lugares, pessoas tentando classificar isso daí como se fosse fast food. Né? Porque aos poucos, de fato, meio que vai acontecendo isso. Por exemplo, aqui no Brasil, se você for ver, que é um negócio muito lento, finalmente, a gente não é um país imperialista, mas você começa a ver, pelo menos dentro da pequena burguesia, esse fenômeno da fast foodização da comida. Uhum. Que nem que eu acho um exemplo muito interessante é o seguinte, tem aquela famosa lojinha de açaí de classe média, Oakberry, não sei se tem em Santa Catarina. Não tem em Santa Catarina. Aqui em São Paulo, né, quem mora em São Paulo vai provavelmente lembrar, tem essa lojinha de açaí, né, que chama Oakberry, que tem um passarinho, né. Uma arara. É uma arara? Que é transparente, não sei. Que é um passarinho, por sinal. Um passarinho. Por sinal. Mas ele é um açaí super caro, né? Mas é tipo, se você vai no Jardim América, no Morumbi, tal, em bairro de classe média, né? Em especial em bairro de classe média alta, todo lugar tem o Oakberry. No Rap tem o Oakberry, que virou meio que açaí de classe média, assim. Uhum. Claro, com certeza vai ter o açaí da tiazinha, tal. Você vai ali na esquina, compra aquele... Você compra uns R$5 o copo de plástico, vem cheio de açaí. O Oakberry é todo fitoso, vem num copo de frappuccino, tal, para a classe média. Mas denota que pegou-se aí um ramo de um negócio que surgiu no Brasil, né? Esse negócio do açaí, aqui o brasileiro médio aprecia o açaí bastante, né? E é só o brasileiro médio, eu reparei isso, eu vi uns vídeos de uns gringos comendo açaí, todo mundo torce o nariz, é impressionante. Mas, tipo, aqui existe a cultura de comer açaí, e aí dentro da classe média começou a se formar essa fast foodização do açaí. Então criou-se essa lojinha. Eu não sei se tem outras lojinhas grandes, mas eu vi essa daí muito presente, por exemplo. Aí vão ter outras, claro, em outros ramos, mas para um exemplo disso aqui no Brasil. Né? Mas, no geral, esse fenômeno do fast food ele vai se dar através da comida de rua no Brasil, em grande medida. Então você tem, por exemplo... Claro, como não é um fast food, a gente vai ter diversas nuances do problema. Sei que o fast food no Brasil não é barato. Né? É uma coisa meio contraditória. A pobreza do país, meio que a classe média ela tá no nível fast food dos Estados Unidos. Então. E a população pobre tá um nível atrás. Assim, então. Aí o cara que não come... Aqui quem come fast food tem dinheiro. Uhum. E quem não tem dinheiro vai comer na Roma Antiga. Vai comer no podrão, come espetinho come espetinho. Tiozinho barrigudo que fica na esquina. Come espetinho, come milho da valeta, come pipoca, dogão e tal. Em muitos sentidos, assim, até se for pensar um pouco assim, tudo bem. O dogão eu acho melhor que o Big Mac. Assim. Aí tinha uma preferência minha. Né? Mas você vê que meio que existe esse fenômeno, só que ele tá atrasado, né? Porque o fast food, ele vai aí se dar, né? Ele tem uma série de coisas, né? Que meio que denotam ser um fast food, né?
O fast food, ele vai, acho que os pontos principais dele tem que ser. Ele é uma grande cadeia de restaurantes, né? Tipo, não dá pra você ter um fast food único, né? Tipo, sim, no sentido que a gente tá colocando aqui, né? Esses fast foods são grandes cadeias de restaurantes que produzem uma comida altamente padronizada, porque se for no McDonald's, né? A não ser que você tenha ali um empregado revoltadíssimo com a empresa, que vai cuspir no seu lanche, não pôr alface, não tirar o picles, seja lá o que for, o lanche vai vir sempre igual. Ele tem o mesmo pão, a mesma carne, o mesmo picles, a mesma alface. Todos esses ingredientes têm o mesmo gosto sempre, é uma coisa até meio medonha. E ela teria que ser uma comida barata, né? Que é o exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o fast food ele é um sinônimo de comida muito barata. Isso, inclusive, contribui para a crise de obesidade que existe nos Estados Unidos. Como a gente falou aqui no episódio do Atkins, os Estados Unidos são recordistas aí, com 40 e tantos % de obesidade. Não pode, é muita gente. Eu acho que é aí que a gente entra no ponto fundamental, né? Porque esse movimento que a gente citou ali no início, a crítica dele era uma crítica, como a gente comprovou aqui, de um ponto de vista, inclusive, conservador. Né? Porque, na verdade, ele estava se colocando num determinado ponto de vista da seguinte forma. É uma defesa aí da produção artesanal aí do gênero alimentício. Né? E a questão aqui principal, né, a crítica ao fast food, é o seguinte. A parte de ser rápido e massivo é o ponto positivo. É uma evolução, isso aí. Você massificar e tornar cada vez mais rápido, né, o acesso e tudo mais à comida e com preço extremamente mais barato, que é o que ocorre nos países imperialistas, isso é um avanço positivo. Até por isso que a gente estava comentando aqui antes que o negócio, por exemplo, da fome dos países imperialistas é um problema diferente, né? Nos Estados Unidos não se fala miséria, não é sinônimo de fome, né? Uhum. Acho que até na Europa também não tende a ser também, né? É menos, né? Claro, sim, não dá pra ignorar que se tiver uma crise muito foda econômica, vai ter fome, claro. Né? Não conseguir comer o que comer é foda. Não conseguir o que comer é foda. Mas no caso deles, né? Por exemplo, os Estados Unidos têm uma miséria muito grande naquele país, né? Apesar dela ficar encoberta pela propaganda da imprensa, pela propaganda deles mesmos, tudo, existe um grande problema, senão você não ia ter lá, por exemplo, como teve no meio do ano, as manifestações dos negros tacando fogo nas coisas, roubando coisa e assim por diante. Uma criminalidade muito alta deles, tal. Existe sim uma taxa de miséria muito grande, mas lá isso aí já não vai se manifestar tanto através da fome. Um dos motivos, por exemplo, uma das coisas pode se atribuir ao próprio fast food, que torna a comida lá muito barata. Né? Até nos países europeus mesmo, você tem como... você come relativamente barato em alguns lugares. Né? Você tem aí... Na Europa, você consegue almoçar com 8 euros, assim, que se você for pensar que o salário mínimo de um europeu vai pairar entre os 2.000 e 2.500 euros, almoçar com 8 euros, por exemplo, aqui não se almoça com 8 reais, é muito difícil. Se você for no podrão do podrão, assim... Não, podrão do podrão, assim, almoçar na rua, né? Muito se difícil. você for na Bresser, que lá tem um salgado por R$1. Então, aí você... é um fast food mesmo, que o cara nem... você não pode nem parar lá, que você... De tanta gente que vai. Isso daí já é condições muito precárias de alimentação. Condições precárias. Almoçar na Bresa, isso é melhor comer no McDonald's. Aí falta... Comer não. Isso daí por exemplo, eles lá não vão ter essa dificuldade para se alimentar, né, tão grande. Claro, como eu falei, vai surgir em algum momento, dependendo da magnitude da crise que venha a assolar o país. Mas aqui, por exemplo, a gente nem entrou ainda assim no foda da crise econômica e já começou a passar fome uma galera aqui no Brasil. E a fome é uma coisa muito presente, finalmente, porque quando você está em um período de prosperidade econômica, entre aspas, você tem gente comendo arroz com angu. Né? Até, por exemplo, se eu fosse falar aqui da alimentação média do brasileiro e como ela é desbalanceada, dá para passar um tempão falando disso, né? Como o brasileiro, por exemplo, a combinação de arroz, feijão, farofa e, sei lá, batata frita não é exatamente a combinação mais saudável para uma alimentação. Né?
Poderíamos passar um tempão aqui, mas eu acho que o pessoal já tem noção do que a gente está falando. Mas você vê que o fast food, ele é, né, uma expressão de um progresso social. Né? E a crítica que se faz à indústria de fast food, ela se dá diretamente à indústria do fast food e não aos capitalistas e a maneira com que o negócio se processa, que é efetivamente o problema. Né? Porque, convenhamos, se você tem uma indústria que produz comida rápida e barata, de baixa qualidade, você já tem meio caminho andado para ter uma indústria que produz comida rápida e barata de boa qualidade. Né? É uma questão aí, claro, que a má qualidade dessa comida também, um dos motivos principais da existência dela é o fato de que os capitalistas eles não estão procurando através do fast food alimentar o mundo, senão finalmente na África ia ter muito McDonald's. Que tem muita gente passando fome, mas não é o caso. Né? Você vai ver, o pessoal não tem essa coisa, nem sei se eles devem ter direito, eu não conheço. Né? Mas você vê que o fast food ele só alimenta em grande escala mesmo o povo dos países imperialistas, onde ele se instalou de uma maneira onde ele consegue lucro. E mesmo assim, agora, por exemplo, com a crise do coronavírus, os fast foods se cartelizaram aí numa campanha para ver se eles sobrevivem mutuamente, né? Eu lembro que eu vi uma campanha aí do McDonald's que era compre um burger, compre um Whopper, por favor. Né? A campanha do McDonald's falava isso, que era porque eles estavam tentando promover aí que os comércios as grandes redes de alimentos não falissem. E acaba que a má qualidade é uma consequência direta do problema do lucro, né? Do capitalista, que ao invés de procurar produzir uma comida de boa qualidade, produz uma comida de péssima qualidade porque dá dinheiro. Né? Eu estava lendo aqui sobre fast food, né? Que eles falam, primeira coisa, tipo, a Wikipedia tem 4 parágrafos falando do negócio. Né? O primeiro parágrafo é descritivo, aí o segundo parágrafo já virou sinônimo de estilo de vida estressante que vem sendo criticado desde o final do século XX. Primeiro, estilo de vida estressante é um adjetivo estranho. Sinônimo de um estilo de vida estressante. Tipo, a vida é estressante você comendo McDonald's ou não. Se você tá comendo... pode ser que até que seja o fast food, mas aquele restaurante que vende comida vegetariana, totalmente 100% vegetal, ela não vai te deixar menos depressivo. Você não vai deixar de viver no capitalismo porque você não come no McDonald's. A vida no capitalismo é estressante. E colocar que o fast food virou sinônimo de estilo de vida estressante é dizer que, indiretamente dizer que o estilo de vida da classe operária norte-americana é estressante. Porque finalmente quem come mal e come essas porcarias aí com extrema frequência é quem é pobre lá. Uhum. E aí você começa a chegar numa conclusão aí de que, de fato, a classe operária vive uma vida meio estressante e não deveria ser assim. Aí eles passam aí, né? Eles falam do street food aqui, que é uma remonta à antiguidade, não sei o quê. Né? Aqui no Brasil a gente tem as nossas próprias redes de fast food. Uma coisa que me chama a atenção é que o fast food brasileiro é menos nocivo que o norte-americano. Né? Um parênteses interessante. Assim. Por exemplo, você não vê as mesmas reclamações que o pessoal tem do McDonald's, que fala que dá câncer, que você vai morrer de sódio, pressão alta, colesterol, diabetes. Você não vai ver o cara falando desse esfirra do Habib's. Você só vai ver o cara falando que esse esfirra do Habib's é ruim. E é ruim mesmo. E tipo entre girafas, né? Os girafas, que era ruim também. Se for pra escolher entre... Ragazzo e Habib's, que é, por sinal, o mesmo dono, né? Você vai preferir um Ragazzo, mas os dois é a mesma bosta, né? Ou o jabá do saúde pro Ragazzo. Não, mas eu acho também, isso aí é uma coisa meio promoção não paga. Eu não sei se, tipo, tem alguma coisa a ver com a quantidade de lucro que eles tiram, sei lá. Tem algo estranho, mas eu particularmente acho que tem. Eu acho interessante isso, que aqui, né, que a gente desenvolveu as nossas próprias redes de fast food, elas são menos associadas como é que fala? A serem pouco saudáveis do que as redes de fast food do exterior. Do exterior, inclusive, que se salva é só o Subway, né? O pessoal diz que não é nocivo.
Uhum. Mas veja, é um negócio também bem particular, que eu acho que a rede de fast food, inclusive, a principal é dos Estados Unidos, né? Os principais são todos norte-americanos. E nesse sentido, se a gente for ver em qualidade de produtos, os piores são dos Estados Unidos. Isso também é outro parênteses que dá pra entrar, que a indústria norte-americana é uma bosta. Tem uns detalhes. Porque se tu for ver... Tanto que tudo foi pra China e ninguém sentiu a diferença, que é outra coisa interessante. O pessoal só sentiu a diferença no preço, porque a qualidade continuou. Mas, eu acho que é relevante aqui pra gente colocar o problema desse movimento que questiona o fast food, finalmente, que a gente tá colocando aqui, né? A nossa visão em torno do negócio, que é de que o fast food ele é uma expressão de um determinado progresso social, né? O mundo vive hoje um problema de fome, né? Tem fome no mundo, isso daí ninguém nega, né? Tem muito We Are The World tocando por aí para provar isso. E aí se arrecada, fica-se aí fazendo doação, tem Médicos Sem Fronteiras, tem doação pro fundo do não sei o quê, teve show do Pavarotti, show do Michael Jackson, show de não sei o quê. Criança Esperança, e nunca acaba o problema da fome, né? Uma das soluções para o problema da fome está nisso daqui, se você for pensar. Porque o fast food, em essência, o que ele é, né? Ele vai ser aí a mecanização da indústria alimentícia, né? Da indústria, mas não da indústria alimentícia de base, né? Que é a indústria que a gente estava falando no episódio do Atkins, mas do outro lado da indústria alimentícia, que é a indústria alimentícia do consumidor final, né? O pessoal que vende comida pronta, né? Como diz, fast food é comida rápida, né? Ela é barata, né? Ela tem um potencial de ser barato, como a gente vê no fenômeno dos Estados Unidos. Ela tem um potencial de ser barata, né? E ela é um processo industrial. Então, um processo industrial como qualquer outro. Você arranja o maquinário, espaços, funcionários, né? E monta uma indústria para funcionar, né? O problema da fome, ele poderia ser solucionado em grande medida assim, um método para a resolução do problema da fome, não politicamente. A gente também, né, não é uma formulação política, não, o McDonald's vai matar a fome no mundo, mas fala assim, né? O problema da fome da África é não haver McDonald's suficiente. Exatamente. O problema maior que eles vão ter aí é que essa indústria, né, é uma indústria que está sendo controlada pelos capitalistas, né? Tem, por exemplo, denúncia de que, primeiro, tem muita comida sendo jogada fora, né, que é uma coisa meio inaceitável. Então, por exemplo, uma das soluções para resolver o problema da fome, inicialmente, seria expropriar toda essa indústria de alimento de ponta, né, do McDonald's, por exemplo, dos fast foods, e botá-la em prol de sanar a fome no mundo. Finalmente, ela é uma indústria, né? Se a gente propõe a expropriação da indústria de outros setores para resolver outros problemas relacionados, por que não expropriar a indústria de alimento para sanar a fome do pessoal? Então, nesse sentido, né, a gente tem aí uma consideração positiva sobre o que é o fast food, né, do ponto de vista prático, né, do ponto de vista do capital, assim, de como ele se processa hoje. Claro, existe a visão negativa. Esse problema da comida, da qualidade da comida é pertinente quando você tem ele sobre a ótica de que é um problema que tem a ver com o capitalismo também, com o lucro, né? Porque também existe essa formulação de que não é um problema não é que o capitalista ele quer arrancar até o último centavo de você com aquele cheeseburger podreira que ele te vende, minúsculo, então ele mete química nele para conservar. Promoção 2x10. 2x10, não sei o que, deixa rato entrar na cozinha, foda-se, não. É porque existe uma cultura se formando. Isso aí são aquelas justificativas absurdas que o pessoal inventa. Existe uma cultura se formando em torno de um estilo de vida estressante que existe. Não, o estilo de vida estressante é que a vida sob o capitalismo é estressante. Não tem. Cria-se assim. Existe um mundo que o pessoal inventa que está fora do mundo mesmo, do mundo real. Eu vou adicionar a pitadinha do consumismo no final. Tem o consumismo, esses babaquismos da esquerda, né? Consumismo, materialismo, não sei o quê. Eu acho interessante, o pessoal critica o consumismo no mundo onde tem os caras que ganham $1 por mês, tá ligado?
Olha o consumismo desse cara aí, né? É um negócio meio ridículo, entendeu? E também de uma certa forma, tem um pouco desse negócio de posar de mendigo, né? O pessoal fica... ao invés de procurar que todo mundo tenha como aproveitar das riquezas da humanidade, não, nós temos que ser comedidos, né? Temos que ser aí... como é que você tinha falado antes? Não era o... Puritano. Puritanos, exatamente. Classe média super puritana, né? Que nem tinha falado antes que se desse um McDonald's para cada família brasileira, eles iam não ia ter mais fome. Mas eles iam abandonar a cultura brasileira de comer farinha com água. Isso aí é abandonar os costumes, a cultura brasileira. Isso daí entra nas colocações do movimento Slow Food, né? Que alguns motivos pelos quais eles lutam em prol do fim aí dos fast foods, né? A gente anotou algumas coisas, né? Primeiro, eles começam com a maior apreciação da comida, né? O problema é que, assim, eu acho que não se trata disso o problema, entendeu? Combater o fast food por conta da apreciação da comida não é exatamente a questão, porque, assim... Se desse pra todo mundo comer esse negócio, mesmo que não houvesse uma grande apreciação, mas desse pra todo mundo comer, já tava no lucro. Então não se trata de apreciar, se trata de matar a fome do pessoal. Nesse momento o negócio está sendo explorado de um ponto de vista mercadológico. E se amanhã der na telha do capitalista que não compensa mais vender barato, ele vai parar de vender barato. E aí, por isso que a gente põe em pauta o problema da expropriação. Esse pessoal não vai acabar com o problema da fome do mundo. Nem de uma maneira boa, fazendo comida bonitinha, saudável, nem com a comida que eles fazem agora, que é uma bosta. Eles não vão resolver o problema. Então, a existência dele em si, né, ele não deve ser desmantelado, mas sim ele deveria ser reorientado para determinado fim, né? Vamos supor, num primeiro momento, se você conseguisse expropriar essa indústria, você, obviamente, antes de tentar modificar ela na sua natureza, você procuraria dar acesso a essa comida barata para todo o pessoal que está passando fome. É o mais natural a se fazer. Já no que diz respeito à qualidade da comida, você vê depois. Né? Eles falam aqui, né, também, que o Daud falou, né? Proteger as identidades e hábitos. Também. Sim, é mais importante matar a fome do pessoal. Né? Não adianta chegar com o argumento de que a gente vai matar a fome do jeito errado. Não importa. Matar a fome. Entendeu? Então tem o costume. Bem, se perdeu, paciência. Você pode até procurar recuperar depois. Né? O costume de comer de comer determinados alimentos, de ter determinadas culturas alimentares. Mas mais importante do que manter o costume é manter as pessoas que fazem os costumes vivas e alimentadas. Uhum. Ainda mais porque também isso é um problema, né? Para você se utilizar dessa indústria para fazer a comida que o pessoal come, né? Não é difícil. Como a gente falou aqui, tem um exemplo maravilhoso do girafas. Que o girafas fazia comida brasileira aqui no Brasil. Existe ainda? Existe, né? Eu acho que existe. Eu acho que tem em Brasília no girafa. Não, ainda tem em São Paulo. São Paulo também tem? Girafas existe ainda? Só pelo que eu me lembro, sim. Girafas com 2 Fs ainda. Uhum. Bem brasileiro. Fundação 1981, ainda existe. Uhum. Fundado no Distrito Federal. Pois é. Então, você olha, o girafas, né? Ele é comida brasileira. É uma bosta, Comida brasileira ruim, mas é comida brasileira de fast food. Né? Vinha lá, eu lembro, tinha as parmegianinhas, um arroz informadinho. Se bem que comida brasileira, ela não... Se for ver nesse modo do... Que se fosse imaginar que a esquerda falaria, né? Que tem que manter os costumes da comida brasileira, ou não só do Brasil, mas do mundo todo, né? Que comida brasileira, em específico, ela não tem... em maioria ela não é... Por exemplo, parmegiana não é... Então... Sei lá, estrogonofe... A gente, por exemplo, aqui em São Paulo, né, o hábito alimentar, né, pensando assim num movimento slow food brasileiro. Né? Aqui em São Paulo, o hábito alimentar do paulistano, existe a comida tipicamente paulistana, né?
que você vai encontrar aí, né? Toda segunda-feira você come um virada paulista. Virada paulista, tropeirinho e tal. Você tem, por exemplo, a comida paulista, os hábitos alimentares do paulistano, o que você menos come é comida paulistana, apesar de você estar comendo comida paulistana a semana inteira. A comida paulistana vai desde o virada paulista, que é um prato paulista mesmo, um prato de São Paulo, né, tem um nome virado a paulista. Aí você tem aqueles típicos, aquelas típicas receitas brasileiras, né, tipo filé a Camões, feijoada, aquele peixinho com purê e as coisas assim. E isso que São Paulo, nesse sentido, comparado ao resto do país, por ser uma cidade muito mais desenvolvida, ela tem já esses hábitos bem mais modificados. Porque se tu for para Santa Catarina, por exemplo, principalmente em determinadas regiões, tu vai ver um hábito alimentar muito mais até artesanal do negócio do que o que a gente vê, por exemplo, em São Paulo. Que é um negócio, digamos assim, desse ponto de vista, né, da produção e tudo mais, até mais atrasado. Então tu vai pegar, por exemplo, chega a ser quase aquele negócio meio de interior, né? Você planta e tal, tem as suas verduras. Isso em Santa Catarina, você tá falando? Tem, Aqui, como eu falei, o cara pode comer desde do rede de fast food que tem aqui, né? O cara pode comer no McDonald's, se ele quiser. Até no boteco da esquina que vem cheio de barata, mas tem um virada paulista. Você pode comer no boteco da esquina. Esses botecos, eles são o fast food pré-histórico. Eles vão servir aí, você vê que... E também, existe um determinado grau de padronização, por exemplo. Todo restaurante de São Paulo, talvez do Brasil inteiro, serve feijoada de quarta-feira. E de sábado. Ou de sábado ou domingo que feijoada? É sábado, né? Agora me deu um branco. Não, é sábado e quarta-feira. Então... Todo restaurante não é a mesma feijoada. Tem uns lugares que só vem orelha, tem uns lugares que ela vem completa, tem uns lugares que ela vem meio aguada, tem uns lugares que ela vem grossa. Ou, por exemplo, na quinta-feira tem peixe. Quinta-feira tem peixe. É macarrão. Sexta é macarrão com frango. Não sei se é assim lá. Não. Tudo bem que tem peixe em tudo que é lugar. Porque a feijoada tem, pelo amor de Deus. Feijoadas... Então. Não sei se estão bem padronizadas, assim também. Feijoada com mate. Até porque meio que... Não, isso é Rio Grande do Sul, precisa esclarecer. O preconceito de ordem regional. Santa Catarina não é o Rio Grande do Sul. Mas ok. Mas assim... se você for pensar assim, a gente digrediu, mas só voltando. Se for pensar no hábito alimentar, por exemplo, aqui do paulista... É difícil, cara, porque o que você vai conservar e tal, e também, por exemplo, aqui, né? É claro, eu entendo que uma das colocações que eles fazem, por exemplo, eles eram italianos, né? A Itália, como eu falei no começo, que é um dos países mais, se não o país mais gastronomicamente favorecido do mundo, né? Aí fica também a competição desleal, mas pensando numa argumentação vinda aqui pro Brasil... Aqui em São Paulo é difícil, cara, porque também, por exemplo, o hambúrguer do McDonald's, ele é uma versão escrota industrializada de um determinado item da alimentação do paulistano que é normal. Eu tava falando esses dias com... acho que era com você mesmo, Arthur. O negócio eu tava falando que tem as tradicionais lanchonetes aqui de São Paulo. Sim. Que todas, você vê que é a lanchonete tradicional mesmo quando ela tem o hambúrguer e o cheeseburger, o calabresa, o x-calabresa, o frango, o x-frango. Tem a diferenciação do sanduíche com e sem queijo. E todos eles vêm com pão sem gergelim e com alface crespa. Isso é aquela lanchonete tradiça. Né? O McDonald's é a versão podrona disso daí. Né? Podrona, assim, não no sentido roots, né? Podrão de tipo hot dog podrão, mas podrona, assim, escrota, né? Industrializada e tal. E no fim, né? Você tá, através do fast food, você tá aí organizando a indústria de alimento, né? De uma maneira a evoluir até num sentido meio marxista, né? A gente tava discutindo aqui antes que o fast food ele meio que representa uma evolução, né? Eu vou fazer um jabazinho da loja aqui, né? Para o pessoal poder comprar depois. Tem um livro que vende na loja, que é o Compêndio do Capital, de um sujeito chamado Carlo Cafiero, que é muito bom, inclusive. Eu li esse livro duas vezes, que ele é muito bom. Onde ele fala de uma série de coisas, né? E quando a gente estava discutindo aqui, eu lembrei de um determinado
negócio que ele fala, onde ele fala da divisão do trabalho, né? E eu pensei, assim, que o fast food, em muitos sentidos, ele está para a indústria, assim como a cozinha tradicional, profissional que a gente conhece, que vai desde o boteco até o restaurante de luxo do Alex Atala, né? Ele está para as oficinas de artesão pré-industriais, né? Porque finalmente uma cozinha é uma oficina de artesão com disciplina militar. O chefe supervisiona e os cozinheiros eles reproduzem uma série de passos, às vezes até fazem pratos inteiros, né? Tem restaurante que é assim, o cozinheiro ele faz o prato inteiro, tem outros que é setorizado. Então, por exemplo, 3 pessoas para cuidar das massas, 3 pessoas para cuidar dos pratos principais, 3 pessoas para sobremesa, né? Mas, em geral, o cozinheiro ele não vai executar uma única tarefa. Tipo, vamos supor, você está no restaurante italiano, você não vai ter um cozinheiro que só põe o macarrão dentro da água. Você não tem E esse uma cara. panela que fica girando, várias panelas ficam girando assim, só tem um cara botando um macarrão. Só tem um cara botando macarrão e outro no fundo da esteira tirando. Não existe isso, né? Já no restaurante de fast food seria assim, né? O cozinheiro do restaurante, muitas vezes ele não é um trabalhador porque ele é especializado, né? Ele faz mais de uma tarefa, né? Claro, tem exceções, né? Tem as merendeiras, tudo, mas é outra coisa. A gente poderia depois debater sobre isso. O funcionário do fast food ele não é especializado. Se for no McDonald's, você tem um cara que pega e corta o pão, tem outro cara que põe a salada, tem outro cara que faz do molho especial lá, vai ter o cara que frita o hambúrguer na chapa, que seria o trabalho mais complexo que assim, qualquer idiota faz, porque é tudo rotuladinho também. Aí que entra um pouco também daquela coisa, a padronização que o movimento do slow food tanto reclama do fast food, ela favorece na indústria, né? Porque finalmente você cria um padrão industrial melhor, né? Por exemplo, você vai pegar aí o hambúrguer do McDonald's. Primeiro que ele é moído 25 vezes, né? Eles vêm todos com o mesmo, atomicamente com o mesmo peso, assim, mesmo número de átomos de carne de gato, né? E congelados, assim, com o mesmo número de ml de água, na mesma temperatura, todos iguaizinhos. Então, aquele infeliz, assim, super, nada especializado que eles colocam na chapa, ele só tem que receber uma orientação. Eles dão pra ele uma espátula gigante, então eu falo pra ele assim, você põe o hambúrguer, vira daqui 1 minuto e meio, depois você tira com uns 50 segundos. Por exemplo, não sei como é, eu nunca trabalhei no McDonald's, graças a Deus. Mas assim, torna um trabalho muito mais fácil, né? Então acaba que ele não é especializado. Porque, por exemplo, se for pegar o cara que trabalha na hamburgueria, na chapa, ele vai, muitas vezes ou ele bola os hambúrgueres antes, se tem ali em mãos, né? Ou ele faz na hora. E ele tem que ter noção ele tem que conhecer o hambúrguer, a chapa que ele tem, a temperatura. Então ele vai saber o ponto da carne, às vezes ele toca, às vezes ele dá uma amassadinha com a espátula para descobrir. Então ele já requisitado também pontos diferentes. Requisitados pontos diferentes. Aí já é um cara especializado, ele sabe fritar carne. Você não vai chegar no McDonald's e falar pro cara assim, eu quero um hambúrguer meio congelado. Tem isso aí. Porque o hambúrguer do McDonald's ele sempre vai vir ultra bem passado. Finalmente, eu não sei se o pessoal sabe disso, o hambúrguer do McDonald's tem 50 gramas. Caralho. O hambúrguer do Big Mac. Aí eu acho que o do Big Taste é um pouco mais pesado, acho que ele tem 80 gramas. Então, acaba que o hambúrguer do Big Mac, o Big Mac tem 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, um pouco de gergelim. O Big Mac vai estar pesando aí, sei lá, por volta dos 250 gramas, sei lá, acho que menos de 250 gramas pega um Big Mac. Isso que a carne bem passada é a menos saborosa, né? Aquela que nesse sentido ela perde o gosto da carne em si, né? Bem,
Big Mac não tem gosto de nada. Nada, né? Você só sente tem gosto de McDonald's. Assim. Gosto de eu acho que se for Ou dentro a da cozinha e batata lambeu o ladrilho da parede, tem o mesmo gosto. Ou quando você come uma batata assim em algum lugar X assim, falava, caralho, essa batata tem gosto de McDonald's. Então, o gosto de McDonald's. Até por isso tu não diz que tu vai comer alguma coisa, você fala, vou comer o McDonald's. Então. Porque você pode morder o hambúrguer ou a mesa que você vai comer, que tem o mesmo gosto também. Mas você vê que a padronização do negócio favorece. E de fato a padronização ela é um componente importante quando você fala de produção industrial. Né? E assim, se a gente for colocar no problema da proliferação do acesso à alimentação, né? Que é um problema relativamente superado em determinados países imperialistas, por conta, em partes, desse negócio do fast food, a padronização contribui, né? Aí o cara pode argumentar, mas e a cultura do nosso bem? Aí a cultura é um problema diferente, porque a partir daí a cozinha profissional deixa de se tornar um negócio e começa a se tornar uma arte, né? Que aí a gente vai entrar em outra discussão do gari. Né? Mas a cozinha profissional ela é um processo majoritariamente artesanal, né? A divisão do trabalho prova isso, né? E a especialização de quem trabalha lá. Até o boteco, se você for ver, né? Tem aquelas tias que trabalham no boteco em geral. São umas tias, assim. Aí a tia que trabalha no boteco tem alguma especialização. Quem especializou? Foi Deus que especializou ela? Foi o fogão da casa dela que especializou? Pode ser. Mas a especialização existe. Ela sabe fazer aquele arroz soltinho que todo boteco tem, entendeu? Sabe fritar um ovo, tá ligado? Faz aquele feijão que às vezes é muito bom, às vezes é muito ruim. Entendeu? Mas assim, existe uma especialização ali, sim, uma especialização ruim, mas existe, né? Porque você não pode pôr qualquer Zé Mané pra trabalhar no boteco, mesmo boteco, assim, uhum. Ele não vai conseguir fazer, né? Ele não vai nem conseguir montar a saladinha, às vezes. Porque não tem todas as facilidades que uma cozinha, por exemplo, não sei se alguém já espiou para ver como é que era a cozinha do McDonald's por dentro, a gente estava vendo aqui antes. É uma indústria a cozinha do McDonald's, tá tudo certinho no lugar, não sei o que, você olha lá e tal. Você tem os compartimentos para tudo, as bancadas, que o ritmo de trabalho deles também, que aí entra na hiperexploração do cara, torna o ambiente de trabalho às vezes meio nojento. O cara não limpa a calha da chapa, faz aquelas coisas estranhas. Tem um rato dentro do pacote de hambúrguer, vem um rato congelado dentro do hambúrguer, assim, só faz a baratinha no sorvete, assim. A baratinha no sorvete. Isso porque, aí também porque também tem o componente Brasilzão, terceiro mundo, que contribui bastante. Não que não aconteceu nos Estados Unidos, deve acontecer, mas eu acho que aqui também o componente é um pouquinho pior, porque a condição é pior. Lembra do rato na Coca-Cola. Rato-cola. Tem várias coisas, né? Mas no fim das contas, eu acho que a gente está inclusive chegando no final do nosso tempo aqui, né? O Arthur acabou de explodir o tímpano, todo mundo que estava ouvindo. Perdão. A visão que a gente pode ter do problema do fast food é que é uma indústria, né, que ela vai de acordo com os interesses do desenvolvimento de um determinado setor que é importante, que é o setor de alimentos, né? O desenvolvimento desse setor favorece aí o fim da fome, né? Só que, claro, isso daí não é um problema que vai ser resolvido pelo capitalismo, porque, por exemplo, a gente já está em uma fase onde, por exemplo, em determinados países isso se consolida, né? E a fome não é totalmente solucionada, né? Como eu falei, é menos presente o problema da fome nos Estados Unidos, mas, claro, se vier uma crise aí, a fome vem junto, né? Também porque é um problema, o buraco vai muito mais embaixo do que só a disponibilidade dos alimentos, né? Uhum. Tem a questão do valor, tudo isso daí teria que ser controlado pelo Estado, de forma a congelar o preço, não ter lucro, né? Tentar prover para a população, que é o que não acontece hoje, né? E essa característica que iria transformar também essa indústria de uma indústria que produz uma comida muito podre numa comida decente, numa comida culturalmente adequada com aquilo que está sendo colocado. Em partes isso daí acontece, né? Tipo, a gente viu
o interesse capitalista meio que transmutar aí um pouco os hábitos alimentares do norte-americano por conta da quantidade gigantesca de mexicanos que tem nos Estados Unidos. Tem muitas cadeias de fast food agora com comida Tex-Mex, né? Que o pessoal chama. Taco Bell. O Taco Bell, tem outras também. Agora me pegou. Acho que Chipotle, acho que tem um outro também. Que eu não moro nos Estados Unidos, ainda bem. Mas tem várias aí que, né? E você vê o interesse capitalista se adequou aí um pouco ao gosto do pessoal que estava chegando. Mas eu acho que é uma coisa assim, importante de pontuar o problema de que o fast food em si, o ataque à ideia do fast food, né? Tentar procurar destruir o fast food enquanto indústria, né? Enquanto elemento assim, da economia, é uma coisa reacionária. O objetivo final é procurar se apropriar dessa indústria, né, e utilizar ela para resolver a questão da fome. Porque não se vai... Só um processo industrial vai tirar o pessoal da necessidade. E então acaba que é um componente importante aí, inclusive também para outras questões. Por exemplo, no futuro, poderia também contribuir até para a libertação de determinados, por exemplo, da mulher com a questão de preparar o alimento na casa, né, que é um problema também patente que tem. Né? Se isso daí se tornasse numa comida decente, que a pessoa pudesse comer e estivesse na ordem do dia o problema da mulher, também poderia contribuir isso daí. Com certeza, né? É a própria questão do restaurante coletivo, né? Uhum. O restaurante coletivo seria altamente facilitado pela tecnologia do fast food. O fast food, então, enquanto modelo industrial e tecnologia, ele teria que ser aceito e desenvolvido no sentido de melhorar aí a qualidade de vida da população, e isso daí, como eu falei, só é possível através da expropriação dos donos capitalistas, expropriação do Ronald McDonald. Do MC Donald. Tem que ir lá e derrubar o pessoal, aqueles capitalistas lá. E aí essas redes de fast food conseguem atender melhor o interesse do povo do que o interesse desses capitalistas que estão lucrando às custas de um povo que é muito pobre, né, e não tem condição de escolher entre comer uma boa comida decente e uma comida escrota, que nem essa daí. Mas no mais é isso, muito obrigado a todos os ouvintes aqui da Causa Operária TV. A gente vai ficando aqui com mais um episódio do Procultura, né? Que esse foi o episódio 23, chuto eu. 23, acertou de novo. Aí só o cara é uma dádiva dos ninjas. Dádiva dos ninjas. A gente tinha que fazer um memes parte 2, né? Tá ligado? Só falar de meme, mas tudo bem. A gente vai ficando por aqui, né? A gente agradece a audiência de todos. Sugestão de temas no nosso Discord, né, no servidor do Discord que está aí na descrição, ou no vídeo, nos comentários do vídeo, não na transmissão, que depois é impossível achar o seu comentário. Então vou pedir, por favor, para você deixar no vídeo gerado a sua sugestão de tema, o que você achou, se você acha que tem que acabar esse programa porque você não aguenta mais, quer colocar outra coisa no lugar, se você ama a gente. Eu vi gente comentando aí no último vídeo falando sobre, inclusive, plataforma e tudo. O pessoal tá se interessando pelo podcast. Então, é bom. Esse podcast, ele revela os nerdismos, os otaquismos e afins. Tem aí companheiros nossos falando de FIFA, eu tava lendo. Então. Tem que fazer aí tem que fazer umas atividades aí. Coletivo Otaku do Coletivo. Mas no mais é isso, muito obrigado e até a próxima semana.